Olá, estamos no quarto dia de leitura do livro Deixe-me Apresentar Você, da pastora Thalita Pereira. Eu podia gastar horas aqui escrevendo sobre o que o meu pai fez. Traiu minha mãe, separou-se dela quando eu tinha 3 anos, nunca me ligou no meu aniversário, nunca esteve presente na minha vida e por aí vai. Minha mãe criou e educou sozinha 5 filhos, mas se eu gastar meu tempo com isso, nunca sairei da cadeira de balanço. Se você não tem um bom exemplo na família, seja você o exemplo. Seja você a protagonista da sua história. Pare de terceirizar a sua felicidade e sua satisfação em outras pessoas. Sabe, Davi não tinha ninguém que acreditasse nele, ninguém que lhe incentivasse, lhe impulsionasse. Para falar a verdade, até mesmo quem deveria amá-lo, seu próprio pai, o esqueceu. E aí, o que Davi fez? Ficou na cadeira de balanço se lamentando por toda a vida? Não, ele mesmo acreditou no seu potencial. Acreditar em si mesmo é viver conforme o poder de Deus que há dentro de você. Quando não acreditamos em nós mesmas, na verdade estamos não acreditando em Deus, pois Ele age por meio da nossa fé. Ana clamou, Ana creu, Ana fez um voto. Ana parou de olhar para Penina e voltou os olhos para aquele que poderia conceder o desejo do seu coração. E Ana teve seu clamor e fé atendido. No entanto, o mundo está cheio de mulheres que escolhem ser vítimas. Ah, por que você não sabe o que eu já passei? A Bíblia nos conta a história de um homem que nasceu cego, João 9. Algumas pessoas perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? João 9:2. Eles tentavam encontrar alguém para culpar ou um motivo de desculpa para aquele homem. Temos essa mesma tendência hoje. Por isso, eu amo a maneira como Jesus respondeu aos discípulos. Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. João 9:3. Jesus estava ensinando para mim e para você que quando enfrentamos uma adversidade ou quando a vida nos der um duro golpe, não devemos ficar amargas. Não podemos deixar que o problema ou que outra pessoa se torne protagonista da nossa história. Não devemos sair culpando outras pessoas pelos perrengues que passamos. Por isso, não pare. Deus pode usar sua vida mesmo que na sua mente haja uma lista extensa de limitações. Deus sempre potencializa aqueles que estão dispostos a servi-lo. Por que você não seria diferente? Reconheça que você é um excelente candidato por meio de quem Deus pode demonstrar o seu favor e a sua bondade. Se você acha que está em desvantagem ou que é limitado, em vez de dizer, isso não é justo, Deus. Tenha ousadia para reclamar. Deus, estou pronto. Sei que o Senhor tem algo grande reservado para mim. Recuso-me a viver derrotada e deprimida. Essa aparente desvantagem será mais uma oportunidade para o Senhor entrar em cena e mostrar o seu amor por mim. Foi exatamente isso que Tony Melendez fez. Li sobre a história dele certa vez e queria compartilhar com vocês. Ele nasceu sem braços. Mesmo assim, queria tocar guitarra. Algo dentro dele dizia que ele deveria compor e cantar músicas. Tony poderia ter dado várias desculpas, afinal, não tinha braços. No entanto, ele aprendeu a tocar guitarra com os dedos dos pés. Hoje viaja o mundo inteiro fazendo shows. Que atitude, que garra, que força de vontade. Eu amo pessoas que agem assim, que perseguem seus objetivos mesmo quando todas as circunstâncias dizem não. Quando Deus desperta um sonho ou uma promessa no seu coração, Ele deposita tudo o que é necessário para que realize. Deus não teria dado a Tony o desejo de tocar guitarra sem lhe dar habilidade. Ele não nasceu para ser coadjuvante da própria história. A definição não seria protagonista. A deficiência não seria protagonista. Humanamente falando, não ter braços pode parecer uma deficiência, mas eu sei que em Deus e para Deus não existem deficiências. Quando Ele criou você e eu, Ele não estava num dia ruim. Deus me criou com um propósito e um destino para cumprir, e farei o meu melhor para honrá-lo. A maioria das pessoas nunca precisam lidar com nada tão desafiador como a ausência de membros como Tony enfrenta. Entretanto, as pessoas costumam deixar que problemas mais comuns, como um divórcio, a perda de um emprego, desafios financeiros, frustrações com pessoas, as oprimam. Eu já passei por uma fase de cadeira de balanço. Senti-me tentada a ser coadjuvante da minha história. Quando comecei no ministério com meu marido Arthur, que na época era meu noivo, eu olhava para ele e entrava em desespero, porque ele era tão manso e calmo. Falava devagar e ouvia a todos com tanta paciência. O mundo podia estar explodindo, mas ele não perdia a concentração por nada.
Ele era muito querido e as pessoas o amavam. Então eu dizia: Deus, o Senhor precisa me transformar com urgência. Eu estou em desvantagem, sou muito intensa, falo rápido, e enquanto todo mundo está na conversa, eu já passei do assunto e estou lá na frente. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Ficar muito tempo em um assunto é difícil para mim, porque dentro de mim eu já resolvi e quero entrar em outro tema. Eu costumo dizer que sou uma máquina em constante aceleração. Eu achava que tinha de ser lenta, mansa e de fala doce como Arthur, até que comecei a imaginar dois Arthur juntos. Naquele momento percebi que Deus havia me criado assim, de propósito. Um completaria o outro. Você conhece a história de Zaqueu? Ele era baixinho, por isso imagino que quisesse ser como as pessoas mais altas. Mas entenda, Deus nos fez como somos com um propósito. Se Zaqueu fosse do tamanho médio da sociedade, ele nunca subiria em uma árvore, nem teria chamado a atenção de Jesus no meio de uma multidão, exatamente por estar em cima de uma árvore. Então, por que você está reclamando de ser pequeno? Certa vez eu ouvi uma história que eu nunca esqueci. Era sobre uma jovem atleta. Embora não tivesse uma das mãos, queria jogar futebol americano. Então o médico do clube perguntou a ele: Qual a sua deficiência? Nenhuma, senhor. Eu não tenho deficiência, apenas não tenho a mão direita, respondeu ele. Eu amo essa atitude. Não, eu não tenho deficiência, apenas toco guitarra com os pés. Não, eu não tenho deficiência, apenas sou mais acelerada e intensa do que algumas pessoas. Não, eu não tenho deficiência, apenas não sou tão alto como os outros. Adote uma perspectiva mais elevada de você. Para de se fazer de coitada. Para de se lamentar e ficar dando desculpas. Você não é vítima. Não existem desvantagens quando Deus está no seu lado, porque tudo coopera para o nosso bem. Romanos 8, 28. Eu encorajo você a viver sem se apoiar em desculpas. Olhe para o que você pode fazer. Foque nos seus dons. Recuse-se a ter pena de si mesma. Na vida, tudo é uma questão de ponto de vista. Para a formiga, gota de chuva é tsunami. Você pode ser protagonista da sua história, não importa o que tenha enfrentado. Vamos montar um plano de ação agora? Quais são as áreas da sua vida nas quais você precisa tomar as rédeas? Sobre o que você fica se lamentando e dando desculpas para não seguir em frente? E agora, os seus dons, quais são eles? Não sabe? Pense naquelas coisas que naturalmente você faz com maestria e que são voltadas para o próximo. Não importa quanto já tenha falado para você que não era suficiente. A forma mais simples é começar com uma lista de tarefas práticas que podem mudar a sua perspectiva. Desde aquela gaveta cheia de papéis para a qual você nunca olha e fica se julgando desorganizada quando precisa de um deles e não encontra, passando por aquelas roupas no armário que podem ser levadas a um bazar beneficente, até aquela ligação para uma amiga para a qual você está devendo uma visita há anos. Faça uma lista simples, fácil e prática e veja quanto você pode realizar quando você escolhe ser protagonista da sua história. Capítulo 3. Singularidade. Comece hoje a receber amor. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazer o rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham sacrificar comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza esse aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá e Samuel. Mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar.
Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. 1 Samuel 16, do 1 ao 12. Reconheça que você é amada. Ao longo de todo esse capítulo, vamos falar sobre episódios da vida de alguém que reconhecia sua singularidade e tinha sua identidade firmada em Deus, Davi. Com certeza você já ouviu relatos sobre seus grandes feitos. Porém, mesmo conhecendo a história de Davi, o improvável, às vezes nós ficamos impressionadas com as pessoas que Deus está usando ou achamos que ele nunca poderia nos usar. Acabamos nos esquecendo de que o Senhor tem uma perspectiva diferente da nossa. Ele olha de dentro para fora. Os mais improváveis, aqueles que não vemos o menor sentido em ocupar a posição que ocupam, aqueles que foram esquecidos, rejeitados, humilhados. Nosso Deus é especialista em usar de forma singular e poderosa justamente o que estão às margens da sociedade, escondidos por detrás das malhadas. Deus pode odiar o que você faz e mesmo assim amar você intensamente. Seu coração e o modo como você reconhece o amor de Deus determinarão até onde você irá. Esse era o segredo de Davi, o coração. Precisamos ser desenvolvidos no secreto e adquirir a maturidade de filhos, que compreendem quanto são amados pelo Pai. É isso que Deus deseja fazer com você, hoje. Ainda que seja com o nosso entendimento humano limitado, devemos reconhecer, receber e aceitar o amor do Senhor por nós. Davi entendeu isso. Mesmo com todos os obstáculos e guerras que travou, no final do dia ele tinha a certeza do amor de Deus. Sabe, ninguém nos conhece tão bem quanto Deus. Além de saber tudo sobre nós, inclusive os nossos erros, Deus ainda nos aprova e nos aceita. Ele não concorda com o nosso comportamento errado, mas está comprometido conosco como seus filhos. Talvez você ainda não tenha recebido o amor de Deus porque pensa que é impossível que Ele ame você com seus defeitos e pecados. Você precisa entender que Deus pode odiar o que você faz e mesmo assim amar você intensamente. Jessé não se esqueceu de você. Ele o colocou nos processos de Deus para forjar a sua transformação de pastor de ovelhas, matador de gigantes e rei de Israel. É isso, por hoje é só. Até amanhã.